dia, tudo bem? Como vai você? Espero que esteja bem. Meus amados, mais uma vez eu quero trazer uma mensagem de ânimo, de reflexão, para que possamos, assim, estar começando um dia abençoado na presença do Senhor. É um alimento, assim como nós nos alimentamos, nós acordamos, tomamos nosso café, almoçamos, jantamos, alimentamos o nosso corpo físico, nós também precisamos, necessitamos alimentar o nosso homem interior, alimentar a nossa alma. E só alimentamos a nossa alma através da palavra do Senhor. A palavra diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14 apenas, para a gente trazer dialogar sobre esse versículo, vamos entender o que é que Deus quer falar conosco através da sua palavra, através desse versículo maravilhoso que está lá no livro de Mateus. Diz assim a palavra de Deus no versículo 13: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? É uma pergunta. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Meus amados irmãos, depois de Jesus entoar, falar, concluir de uma maneira espetacular o Sermão do Monte, trazendo aqueles ensinamentos para o dia a dia dos discípulos, daquela multidão que estava ali e do povo que seriam alcançados. Jesus aí agora entra numa das partes principais, ou principal, que está falando justamente do discípulo, está falando de uma qualidade que aqueles homens que ele tinha acabado de ensinar, acabado de aconselhar como viver, como ter uma conduta moral abençoada. Ele agora diz que o discípulo é sal e luz. Veja bem, versículo 13, vós sois o sal da terra. Jesus está falando que aquele discípulo era o sal da terra. O sal, naquela época, naquele contexto, era um alimento muito importante. Era tão importante o sal que era trocado pelo salário de um soldado ou de uma pessoa trabalhadora. Daí a importância do sal. O sal servia para salgar o alimento, para dar sabor aos alimentos, serve até hoje. Imagine se a gente for comer uma comida insípida, sem sal, não tem sabor, ninguém gosta de comida sem sal. Jesus compara os discípulos, compara a mim, compara a você como o sal da terra, ou seja, aquele que dá sabor, aquele que faz a diferença, porque o sal, ele faz a diferença na comida. Você quer ver uma coisa? Coma comida sem sal, depois coma, experimente uma comida com sal, no seu devido ponto, sal a gosto, daquela forma que nós estamos acostumados a saborear, a comer, fica uma coisa deliciosa. Agora, você tira o sal, não tem sabor nenhum. Assim, o discípulo, o seguidor de Jesus, o crente em Cristo Jesus, é comparado com o sal. Ele tem que dar sabor onde ele chegar. É um alimento importante. Jesus está falando da importância do crente, da importância que tem aquele que serve, que segue a ele, independente de situação, independente de circunstância, independente de perseguição. Nós vemos no capítulo, no versículo, no Sermão do Monte, que bem-aventurados seriam os discípulos quando fossem perseguidos por causa do nome do Senhor, quando eles chorassem, quando ele passasse dificuldade, seriam bem-aventurados, porque tudo aquilo era por causa do nome do Senhor, ao qual eles se viam. E veja bem, quando a Bíblia fala aqui, Jesus fala, vós sois o sal da terra. Ora,
Uma pergunta que ele faz é: vós sois o sal da terra? Ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor, como lhe restaurará o sabor? Se o sal perder o sabor, não presta para mais nada. Naquela época também, ainda trazendo o entendimento dos meus irmãos, tinha muitas estradas, assim como no nosso município também, estradas de barro. E quando chovia, aquelas estradas, ela enchia de lama. E os carros atolavam, as carroças, né, atolavam, os animais atolavam, as pessoas se atolavam ali, não conseguiam passar por causa daquele lamaçal que estrada de barro, quando chove, vira aquela lama. A gente sabe muito bem disso. Jesus está dizendo que o sal, quando ele perde o sabor, ele não serve para mais nada a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. É justamente isso. Quando o sal perdia o sabor, veja bem essa ilustração. Quando o sal perdia o sabor, ele era lançado naquelas estradas de barro, daquele lamaçal. E aquele sal engrossava, os homens passavam, os animais passavam, pisava naquele ali, os homens passavam e pisavam naquele sal, porque aquele sal perdeu o sabor, não se via para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens, como diz aqui. A mesma coisa, meus irmãos, somos nós. Nós somos o sal da terra. Se a gente não se vir mais para salgar, se a gente não estiver fazendo a diferença onde nós estivermos, nós vamos ser pisados, chacoteados pelos homens. Nós vemos esse retrato nos nossos dias. Quantos cristãos perdeu o sabor, perdeu a moral e hoje estão sendo chacoteados pelos homens, pisados pelos homens. Jesus dá a ilustração do sal, que o sal, Jesus compara o sal, quando perdeu o sabor, aos crentes, quando perde também o poder de salgar, o poder de dar sabor onde estiver. Onde você estiver plantado, onde você estiver, você tem que fazer a diferença naquele lugar. Você tem que salgar, você tem que dar sabor. O versículo 14 vai dizer: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Jesus compara o servo dele, o cristão, a sal e luz. Sal da terra e luz do mundo. Você não nasceu por acaso. Você nasceu para que a sua luz brilhe. Lembra aqueles faróis que serviam de guia para as embarcações? Em Salvador tem um farol da Barra. Aqui deve ter algum farol. Aqueles farol, eles servem, aquela luminária grande que aparece à noite, quando algum navio está perdido. Aquele farol, justamente ele clareia com aquele foco gigante, para que os navios, as pessoas que estejam naquele navio ali, o chefe do navio ali, ele seja guiado por aquele farol. Quando a Bíblia nos compara, Jesus nos compara com luz do mundo, é justamente que nós somos um farol. E temos que servir de guia para as pessoas que estão perdidas na escuridão. A nossa luz tem que brilhar em meio à escuridão. E nós estamos vivendo, sim, um momento de escuridão, onde nós precisamos de faróis. Nós precisamos deixar, meus amados irmãos, a nossa luz brilhar pelo mundo. Foi para isso que nós fomos chamados. E se você for luz, você não pode esconder a luz de Cristo que está em você. Ela pode até estar apagada, ela pode até estar fraca, mas através da leitura da palavra do Senhor, através da oração, a sua luz começa e volta a brilhar, você começa a dar sabor, você começa mais uma vez a ser sal e luz. E foi para isso que Jesus te chamou e te deu essa missão de iluminar aqueles que estão à tua volta, de iluminar o mundo, de ser tipo um vagalume em meio à escuridão. Você já viu a história do vagalume? O vagalume, você sai altas horas da noite, está naquela mata. Eu morei no interior, sei muito bem disso. E ela guiado pela luz do vagalume. Vagalume é um insetozinho que tem uma luz natural
na parte traseira dele. E não tinha energia elétrica naquela época, éramos guiados pela luz das estrelas e pelos vagalumes. O vagalume se via de guia, e o vagalume piscava aqui, daqui a pouco piscava lá, a gente ia atrás dele. Ia certinho, chegava no nosso objetivo. A mesma coisa se aplica a nós. A nossa luz tem que brilhar para que os homens, para que as pessoas, para que o mundo seja influenciado por nós. Não que seja, não nós sejamos influenciados pelo mundo, como nós vemos muitas vezes muitos crentes sendo influenciados pela luz do mundo, uma luz opaca. E a luz de Cristo é uma luz diferente. É uma luz que brilha na escuridão. E foi para isso que Jesus, ele te chamou, ele te colocou nesse mundo com um propósito. Ser sal da terra e luz do mundo. Não deixe que ninguém tire o seu poder de salgar, o seu privilégio, a sua qualidade que você tem, característica do sal é dar sabor. Não deixe que o mundo tire esse privilégio. Não deixe que ninguém apague a sua luz. Que possamos, como servo do Senhor, como seguidor de Cristo, observar esses, que é um dos mandamentos mais interessantes de Jesus, depois que ele fala lá o Sermão do Monte, depois que ele ensina aos discípulos como ter uma verdadeira felicidade, ele traz uma qualidade para o discípulo, que é uma qualidade também que alcança a mim e a você. Ele nos chama, ele nos dá o privilégio de ser sal da terra, luz do mundo, uma responsabilidade nossa, dada pelo Senhor, e ninguém pode tirar isso de você. Você é sal, você é luz. Eu te pergunto, para a gente finalizar, só para a nossa reflexão, é um ponto para a gente entender se essa palavra tem se aplicado no nosso coração. Tu tem salgado onde você está, tu tem dado sabor ao seu meio de convivência, aos seus contatos, na família, no trabalho, na empresa, no dia a dia. Tu tem dado sabor à vida das pessoas, tem transformado. Tu tem sido luz em meio a essa escuridão. Em meio a esse mundo que nós estamos vivendo, que jaz no maligno. Pense nisso. E não esqueça, Jesus te chamou. Te deu o privilégio de ser sal da terra e luz do mundo. Duas coisas importantíssimas. E ela se aplica, é uma característica sua. Não deixe que ninguém apague, não deixe que ninguém tire isso de você. Que Deus assim, ele aplique essa pequena reflexão, meus amados, em nossos corações. E se você um dia foi luz, se você um dia foi sal, hoje você está com o seu sal insípido, hoje você está sem sabor, e sua luz hoje está fraquinha. Pede ao Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Coloca o desejo no teu coração de ser restaurado, que o Senhor vai restaurar a sua característica de sal da terra e luz do mundo. Porque Ele te chamou para isso. Ele não desistiu de você. Mesmo você desistindo dele, Ele jamais vai desistir de você. Porque Ele te chamou para ser influenciador. Ele te chamou para dar sabor. Ele te chamou para brilhar. Receba essa palavra no teu coração. E tenha um excelente dia na presença do Senhor. Vamos orar. Curva sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, Pai, nessa oportunidade te louvar. Quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade, Pai, de estarmos, Pai, lendo, Pai, vivendo e praticando a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa, Pai, abençoar as pessoas, Pai, que estão tendo acesso a essa mensagem nessa oportunidade, Pai. Toca, Pai, no coração de cada uma dessas pessoas, Pai, e faz a diferença. Acende luz
Restaura o sabor, Pai, dos meus irmãos. Aqueles, Pai, que estão assim, Pai, desanimados. Anima, Pai, na tua presença. Aqueles que, Pai, estão com brilho opacos. Faz brilhar, Pai, a sua luz em cada um de meus irmãos. Abençoa, Pai, cada um deles, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor. Dá um dia abençoado. É o que eu te peço, Pai. Já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua, pelo seu cuidado de me estar assistindo essa pequena devocional. Amanhã estaremos mais uma vez aqui fazendo mais uma devocional, onde Deus, com certeza, estará presente e falará comigo e com você. Ficar com Deus aí. Um forte abraço e até a próxima.